Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus seja louvado e glorificado na vida de cada um de todos vocês. Meu muito obrigado pela vossa atenção, meu muito obrigado por vocês estarem, nos acompanhando sempre, e você que a partir desse vídeo também sentiu o desejo de começar a nos acompanhar, o meu muito obrigado. Deus seja glorificado na vida de cada um de vocês. Eu trago uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, que está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, do versículo 21 até o versículo de número 28. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena, e aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Amém. Glória a Deus. Estamos diante de um texto muito rico, onde nós podemos observar a presença de Jesus no culto. E eu quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: a presença de Jesus no culto. Isso mesmo. Vamos observar alguns detalhes, porque são muitos, não dá para falar todos, mas os que der para falar aqui nesses minutos que estão programados, nós vamos falar, tá bom? Um dos primeiros detalhes que nós aprendemos aqui é que o dia da semana era sábado. Volte seus olhos para o versículo 21. Entraram em Cafarnaum logo no dia de sábado. Por quê? Deixa eu te explicar. A sinagoga, na época do Senhor Jesus, ela tinha três funções. Primeiro, ela funcionava como colégio para os meninos até a faixa adulta, de segunda a sexta. E também funcionava como fórum, onde os juízes, onde a parte jurídica da cidade se reunia para resolver os problemas, as situações pendentes, para julgá-las, entre também a presença de algumas autoridades políticas que se reuniam na sinagoga. Quando chegava o dia de sábado, a sinagoga ficava totalmente exclusiva para a exposição da palavra de Deus. E quais eram os livros que se liam na sinagoga no dia de sábado? Haja vista que a Bíblia não tinha os 66 livros ainda, porque ainda estavam sendo escritos, por exemplo, o Novo Testamento, a partir de Mateus, Marcos, Lucas, João, entendeu? A Bíblia ainda não estava com o Novo Testamento concluído, estava no início. Então, a Bíblia da época que se lia e também se fazia exegese na sinagoga aos sábados pela manhã, era o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio.
os 5 primeiros livros da Bíblia. E também lia-se de costume um dos livros dos profetas maiores, dali se escolhia um capítulo. E um dos livros dos profetas menores também se lia e escolhia um capítulo. E o culto era baseado em orações, cânticos e palavra, leitura da Bíblia e a exposição da mesma. E o interessante é que podemos observar que Jesus foi à sinagoga. Por que Jesus foi à sinagoga? Porque ele nos dá o exemplo de que a sinagoga era a casa de Deus, lugar da exposição da palavra de Deus. A sinagoga funcionava como templo para a adoração, para a oração e para ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Na época de Jesus, a sinagoga era a igreja, o templo onde os cristãos se reuniam, os judeus se reuniam para ouvir a ministração da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E existe uma promessa relacionada ao templo. Todos que vão ao templo adorar ao nome do Senhor estão debaixo desta promessa. É por esta razão que Satanás luta para o cristão, para o ímpio, para aquele que está fraco, para aquele que está forte. Satanás faz de tudo para não irmos à igreja, porque ele sabe que na igreja Deus tem uma aliança com ela. É casa de oração, lugar onde falamos com Deus e Deus fala conosco. E tudo que o diabo não quer é ver o povo em comunhão com Deus. Olha a promessa de Deus para o povo quando ora na igreja. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e diante, diz assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Olha aí a lista de promessas para quem vai ao templo adorar a Deus, para quem vai ao templo orar a Deus, para quem vai ao templo com a responsabilidade de algum ofício eclesiástico. Olha aqui um detalhe no versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, uma das coisas que move o coração de Deus é a humilhação e a oração. Deus não tem pacto com o soberbo, orgulhoso, mas Deus se inclina para ouvir a oração do justo. Sim, principalmente do que é humilde. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Esse termo aqui, buscar a minha face, é buscar ter intimidade com Deus. Buscar a face do Senhor é buscar conhecer o seu rosto, conhecê-lo cada vez mais, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, a palavra converter significa mudança de atitude, mudança de rota, transformação em outro algo. Todos que vão à casa de Deus têm a sua vida transformada. É por isso que Satanás não gosta, não quer que o crente vá à igreja, não quer que o ímpio vá à igreja, ele não quer que até aquele que está fraco vá à igreja, nem o que está forte. Por isso, as portas da igreja, o inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia! Olha a promessa, versículo 15.
Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Tudo que Deus quer é que o seu povo tenha comunhão com Ele, porque os olhos de Deus estão abertos, direcionados para todos que vão à sua casa. E o seu coração, olha só, agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. O coração de Deus também está na casa dele perpetuamente. Olha só o versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. O coração de Deus se volta para quem vai buscá-lo em oração, em adoração e em atenção para ouvir as pregações da sua palavra. Glória a Deus. Então, aqui está a promessa para a igreja, para o templo. Para quem vai ao templo está debaixo dessa promessa. Jesus, no dia de sábado, estava na sinagoga, adorando ao Pai. Mas só que na sinagoga, Jesus era reconhecido como mestre. E só podia ministrar na sinagoga quem era mestre, autoridade, e quem era reconhecido como sábio. E Jesus é o Pai da sabedoria. Jesus é Deus. Foi-lhe dada a oportunidade de ministrar a palavra. Outra coisa que eu aprendo aqui, para um culto ser culto de verdade, não basta ter um templo, não basta ter um lugar físico. Tem que ter a presença de Jesus. Tem que ter Jesus no comando. O Senhor Jesus precisa estar no comando para o culto ser completo. E a Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga. Outro detalhe muito interessante e importante: para um culto ser um culto completo, não pode faltar o ensinamento da palavra de Deus. Não pode faltar a palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus, aleluia, é a fonte principal de nosso alimento e é através dela que o céu traz a resposta para a igreja. É através da palavra de Deus que Deus se comunica com o seu povo. E Jesus estava ensinando a sua palavra. Coisa gloriosa. Que culto maravilhoso. Imagina aquela sinagoga com as pessoas sentadas, os olhos fitos no Senhor Jesus e ele ensinando com a voz meiga, com a voz mansa, mas cheia da virtude, cheia da autoridade. Igual eu estou sentindo aqui a sua presença. Aleluia. Jesus estava ensinando a palavra. E sabe o que aconteceu enquanto Jesus estava ensinando a palavra? Olha o versículo 22 de Marcos capítulo 1. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Houve um diferenciamento na percepção do público que estava na sinagoga naquele sábado de manhã. O público que estava naquela sinagoga observou que Jesus pregava diferente dos escribas, dos fariseus. Quem eram os escribas? Eram os homens que eram responsáveis pelas compilações dos livros e eram considerados sábios da época. Eram os homens que datavam, registravam fatos em rolos, com suas penas, que na época não existia caneta, eles passavam a ponta da pena numa tinta e escrevia num rolo. Esses rolos, chamados de pergaminho, muitos deles eram de tecido, mais tarde, mas na antiguidade era de pele de animais. E esses escribas
entendiam do Torá divino, da lei de Moisés, mas eles eram muito técnicos. Os fariseus criaram leis acima da lei de Moisés. Eles davam mais valor a coisas do que as pessoas. Eram homens carnais, não tinham o Espírito Santo. Eram doutores, confiavam nos seus diplomas, nos seus canudos, que o faziam se sentirem superiores aos outros. Mas o Senhor Jesus era cheio do Espírito Santo, pregando a palavra. Jesus sempre dependeu do Espírito Santo. Os escribas estufavam o peito, os fariseus desprezavam os pobres, desprezavam as pessoas que iam ao culto e eram abençoadas no dia de sábado. Por quê? Eles davam mais valor a coisas do que as pessoas. Então Jesus estava ensinando e todos ali sentiam a unção de Deus, porque era diferente. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui. É diferente quando alguém cheio do Espírito Santo ministra a palavra. Não adianta, tem uma diferença. Ainda mais dependendo do propósito, como a pessoa está pregando. Porque nós olhamos por fora, mas Deus vê o homem por dentro. Quantos que pregam por confusão? Quantos que pregam por ambição? Quantos que pregam por inveja? Quantos que pregam para usar a Bíblia para caluniar outras pessoas? Infelizmente, é verdade. Depende da intenção de como está sendo usada a palavra. Porque Deus, ele ainda opera sinais e maravilhas enquanto a sua palavra é ministrada. Mas depende da intenção de quem está usando-a. Depende a intenção do coração de quem está ministrando a palavra. E Jesus tinha consciência de que ele foi enviado pelo Pai para ministrar a palavra. E Jesus ensinava com autoridade. Glória a Deus. Imagina um culto que Jesus está pregando pessoalmente. Pare para pensar comigo, que coisa gloriosa. O Senhor Jesus pregando no culto. Imagina os olhos fitos daquele povo assistindo a Jesus pregar. Mas de repente, no meio daquele povo que estava na sinagoga, um espírito imundo se apoderou do corpo de um homem ali. Olha o que diz o versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Viestes destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus o demônio, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Preste atenção. Estava tão boa a presença de Jesus naquele culto, tão interessante, que não necessitava de mais nada. Só Jesus e a palavra e o Espírito Santo, já estava o ambiente maravilhoso. Mas de repente, quem entra infiltrado ali? Satanás, na sinagoga. Deixa eu te dizer algo aqui. Não se espante. Não se espante com o que eu vou te dizer aqui com esta revelação à luz da Bíblia. Este moço endemoniado na hora do culto foi nada mais, nada menos, Satanás tentando se infiltrar naquele culto para tentar tirar a atenção do povo de Jesus. Isso mesmo. Se você observar o texto, você vai ver que ele já caiu endemoniado, gritando. E conforme o texto diz no versículo 21, no final, Jesus estava ensinando a palavra.
Jesus ensinava a palavra com a voz mansa, branda. E outra coisa, não necessitava de Jesus gritar para ninguém sentir poder, não. O fato dele verbalizar, dele ministrar a palavra do Pai, já era suficiente para curas acontecerem, porque o poder já está na palavra. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, é poderosa. Vamos ao texto. Jesus estava ensinando e o moço caiu endemoniado. O diabo caiu, aliás, entrou, um espírito imundo entrou no corpo daquele moço e o espírito imundo começou a gritar na hora do culto. Jesus fez o quê? Mandou ele sair e se calar. Glória a Deus. Eu quero dizer algo aqui em nome de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo em volta de você, ou no local onde você adora a Deus, ou na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo, mas aqui no culto que eu estou pregando aqui, Satanás se infiltrou para tentar tirar a atenção do povo que estava ali de ouvir a palavra de Deus. Essa era a intenção. Porque Jesus era e é a pessoa principal de todo culto. Só que Jesus não precisava gritar. Ele falava mansamente e as curas iam acontecendo. O renovo de Deus ia acontecendo. Satanás já se apoderou do corpo daquele moço com gritos, fazendo escândalo, mas Jesus não deixou ele falar. Eu quero te dizer que a única voz que tem direito de ecoar dentro da sua casa é a voz de Jesus. Não deixe que influência ou alguém filtrado por Satanás tenha voz na sua casa. Nada disso. A única pessoa que tem prioridade na sua vida e na sua casa é o Senhor Jesus. Ele pode falar 24 horas sem cessar. Mas de que forma Satanás está tentando entrar infiltrado na casa de alguém? Estamos vivendo em uma era em que se nós não vigiarmos, o diabo entra infiltrado dentro das nossas casas. Por isto eu vou falar na unção do Espírito de Deus. Verifique bem a classificação do filme que você assiste com seu esposo, com seus filhos. Verifique o que seus filhos estão vendo na internet. Policie quem pode ser seu amigo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e outros meios, outros aplicativos que a internet nos oferece. Faça uma seleção. Sabe por quê? Nem tudo tem a voz de Jesus. E por isso devemos ter o discernimento do Espírito Santo para discernirmos se é a voz de Jesus ou se é o inimigo infiltrado. Deixa eu te dizer algo. O inimigo não tem pena de ninguém. E ele, o que puder fazer para derrotar e destruir famílias, casamentos, igrejas, pastores, missionárias, não importa. Ele luta, ele trabalha 24 horas para isso. Mas o que compete a nós é termos o discernimento do Espírito Santo. Se você voltar os olhos ao texto, você vai ver que ele usou algo sorrateiro, traiçoeiro. Isso mesmo. Ele usou algo sutil, ele usou uma sutileza. Ele trouxe um elogio para Jesus. Tu és o santo, filho de Deus. Jesus sabia que ele é santo. Jesus sabia que ele é o filho de Deus. Aí Satanás
gritou, enquanto Jesus estava ministrando a palavra, Jesus falou: cala-te, aqui você não tem direito de voz. Aleluia! Nem todo elogio, muitas das vezes, é com o intuito de beneficência. Nem todo elogio, muitas das vezes, vem carregado de verdade. Por isso, não seja escravo ou dependente de elogio, tapinhas nas costas. Jesus, enquanto estava pregando, recebeu elogio. Jesus foi elogiado por Satanás. Satanás disse: tu és o santo, bem sei que és o santo de Deus. Não se escandalize com o que eu estou lhe falando aqui. A Bíblia diz que quando Satanás falou, antes do mundo ser criado, o que Satanás falou e propôs para a terça parte dos anjos, contaminou todos eles. Eles aceitaram a proposta. Ao invés de continuarem sendo anjos, tornaram-se espíritos imundos, se tornaram demônios, foram expulsos do céu. Ele era o anjo mais lindo do céu. O nome dele era Lúcifer, tá? Que significa anjo de luz e fé. Agora ele é Satanás, demônio. Foi expulso por Deus. E a segunda vez que a Bíblia mostra ele falando é quando ele se infiltrou dentro do jardim do Éden, através da serpente. Ele começou a contaminar o ouvido de Eva, falando que Eva seria igual a Deus se comesse do fruto proibido. Olha a sutileza. Cuidado com as sutilezas, com os elogios. Jesus não deixou ele falar no culto. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou recebendo a unção de Deus aqui para te dizer que Deus vai te capacitar para ter, aleluia, o discernimento de quem pode andar com você, quem vai frequentar a sua casa, quem vai à igreja com você. Sabe por quê? Nem todos estão com o mesmo pensamento e espírito ligados em Deus. Jesus estava ensinando a palavra, quando de repente o diabo tentou tirar a atenção do povo. Onde Jesus é primazia, não tem espaço para outra voz. Meus amados, onde Jesus é primazia, não tem espaço para outro elemento e instrumento que ele usa no culto, a não ser a palavra. Sabe onde o inimigo está entrando e achando brecha em algumas igrejas? É quando se tem tempo para tudo e menos para a palavra. Isso mesmo. A intenção de Satanás naquele sábado, no dia de sábado na sinagoga, foi tirar a atenção do povo enquanto Jesus estava ministrando a palavra. Sabe por quê? Ele sabe o efeito que a palavra de Deus causa na vida das pessoas. Por isso o Espírito de Deus está usando meus lábios aqui, nesta palavra bíblica, para te alertar. Não desgrude da Bíblia. Não desgrude da palavra de Deus. É ela que é a nossa bússola. Jesus estava no sábado ensinando a palavra. Qual é o nosso objetivo ao irmos ao culto na igreja? É ouvirmos a palavra. O que a palavra de Deus é para o crente? Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada e é luz. Quem ama a palavra, quem ouve a palavra, quem obedece a palavra, quem guarda a palavra, não vive em trevas.
porque ela é lâmpada. O que a palavra de Deus é para nós? Ela é espelho que revela. Tiago, capítulo 1, versículo 23. O que a palavra de Deus é para nós? É espada. Glória a Deus. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma. Ela vai até a divisão da alma e do espírito e conhece as intenções do coração e dos pensamentos humanos. A palavra de Deus, ela é penetrante. O que mais a palavra de Deus é para nós? Ela é fogo que purifica. Jeremias 23:29. A palavra de Deus é o que mais para mim e para você? Ela é martelo que quebranta. Não existe coração duro demais que não se quebrante diante da palavra de Deus. Jeremias 23:29 também. O que a palavra de Deus é para nós? Ela é chuva revigorante. Isso mesmo. Vamos ver o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus é como chuva, ela vem e faz o efeito. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é semente que dá fruto. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Está entendendo por que Satanás tentou interromper a pregação de Jesus? Porque tudo isto que eu estou lhes falando aqui, que a palavra de Deus é para mim e para você, Satanás sabe. E ele sabe que quem anda segundo a palavra está debaixo dessas bênçãos aqui. A palavra de Deus é tesouro que enriquece. Salmo 119, verso 72. A palavra de Deus é doçura para os nossos lábios. É mel que podemos nos deleitar. Salmo 119, verso 103. A palavra de Deus é pão que alimenta. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é pão. Aleluia. Glória a Deus. Pão que alimenta. A palavra de Deus é a água que sacia. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz que nós somos lavados pela palavra, através da palavra, que é a representação da água. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para mais um detalhe aqui falando da palavra de Deus. Quando Satanás gritou, através dos lábios daquele endemoniado, lá dentro da sinagoga, enquanto Jesus pregava, a intenção dele, eu lhes falei, era tentar tirar a atenção de quem estava olhando para Jesus. É por isso que tem aquela passagem bíblica em Hebreus 12, que diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para Jesus. Não vamos tirar os nossos olhos de Jesus. Tudo que Satanás quer é que nós venhamos a tirar os nossos olhos, do Senhor Jesus. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Glória a Deus. Satanás gritou na boca daquele homem dentro da sinagoga
mas Jesus mandou ele se calar. Eu não sei em qual meio Satanás está tentando usar para gritar e tentar tirar a sua atenção e a sua reverência ao Senhor Jesus. Mas não dê ouvidos a ele. Ordene a ele na autoridade do nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás. Cala-te, aqui você não tem voz. E sai. Jesus disse isso para ele. O lugar onde Jesus está só tem espaço para Jesus. Deixa Jesus à vontade na sua igreja, na sua casa, no seu quarto, na sua sala, na sua varanda, no seu celular, na sua televisão. Deixa Jesus à vontade. Se Jesus fosse aí pessoalmente na sua casa, a programação da televisão que você assiste, você teria coragem de assistir com Jesus sentado aí do seu lado na sala? O que você anda assistindo no YouTube, acompanhando no Facebook, pelo seu celular, se Jesus estivesse aí do seu lado, você teria coragem de estar prosseguindo com os seus olhos na sua visualização que você tem contemplado diariamente? Sabe por quê? Satanás hoje não está gritando muitas das vezes com pessoas estribuchando no chão, igual aquele homem ficou endemoniado na sinagoga tentando atrapalhar o sermão de Jesus, não. Hoje Satanás está gritando, tentando tirar a atenção daqueles que são de Deus com coisas visuais. Cuidado, tenha discernimento do Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma segunda razão por que Satanás, um segundo exemplo, por que Satanás tentou tirar a atenção do povo enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus ensinava. Segundo detalhe, é porque a leitura da Bíblia produz efeitos extraordinários. O que a Bíblia, a leitura da Bíblia produz em nossas vidas, enquanto estamos meditando nela e lendo? Olha o que a palavra de Deus produz. Regeneração. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 18. O que é regeneração? Você renasce. Você renasce. Seu espírito, o nosso espírito é renovado quando nós lemos a palavra de Deus. E tudo que o diabo não quer é ver você, eu, meditando, se alimentando da palavra de Deus. O que acontece conosco quando nós lemos e ouvimos a palavra de Deus? Ela nos vivifica. Salmo de número 119, verso 50. O que acontece conosco quando nós lemos a palavra de Deus? Ela ilumina os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos caminhos, nos ilumina de dentro para fora, nos ilumina por completo. Confira aí, Salmo de número 119, verso 130. O que acontece conosco quando nós lemos a palavra de Deus? Salmo de número 119. Eu estou usando bastante essa referência do Salmo de número 119, porque tem bastante conteúdo nele. Vou ler essa referência aí só para não ficar em branco para você ver. Salmo de número 119, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus faz. Ela purifica o nosso interior. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Salmo 119, versículo 98 também. Vai nos falar os benefícios, o que acontece quando nós lemos a palavra. Salmo de número 119, verso 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo.
A palavra de Deus nos torna sábios. A palavra de Deus torna o homem e a mulher inteligente. Isso mesmo. E o que acontece enquanto nós lemos a Bíblia Sagrada? Ela santifica. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, está registrado desta maneira: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. O que acontece conosco enquanto nós lemos a palavra de Deus? Ela produz esperança, ela produz fé. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. E o que a palavra de Deus produz na gente quando nós lemos? Olha o que diz. Ela limpa o coração. Diz em João 15, versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que eu já vos tenho dito. A palavra de Deus nos limpa, irmãos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. E Efésios 5 e 26, vós já estáis limpo pela palavra, lavando-a, purificando-a com a lavagem da palavra pela água. Aleluia. Qual outro efeito que a palavra de Deus produz para quem lê? Ela endireita os caminhos. Observe o Salmo de número 119 e o verso 104. Salmo de número 119 e o verso 104. Olha o que a Bíblia vai nos falar. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Então, meus amados, a palavra de Deus endireita os caminhos do homem. Quem era você? Quem era eu? Olha o que aconteceu em nossas vidas pela ministração da palavra de Deus. Endireitou todos os caminhos tortuosos que nós andávamos, frequentávamos. Hoje somos livres e libertos para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Olha o que acontece com quem lê a palavra de Deus. Ela desvia-nos dos caminhos perigosos. Salmo 119, verso 101. Estou usando bastante o Salmo de número 119, pois ele tem muitas lições para nós. Olha o que diz aqui, ó, verso 101. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. É por isso que Satanás tentou tirar a atenção do povo que estava ouvindo Jesus pregar. Porque a palavra de Deus tem esse efeito aqui também. Desvia os nossos pés do caminho do mal. Ela nos desvia do caminho do inferno. Isso mesmo. É a palavra de Deus que nos desvia do caminho do inferno, do caminho do mal. Aleluia! Olha o que diz aqui também, mais uma referência para nós falarmos sobre a palavra e a importância do que acontece quando nós lemos a palavra, ouvimos a palavra e meditamos na palavra. Em Atos capítulo 20, versículo 32, diz que a nossa fé é edificada através da palavra. Salmo de número 18, versículo 12, diz para a gente que a palavra de Deus nos admoesta, nos corrige, nos coloca no trilho, nos coloca no caminho certo. Salmo 118, versículo 9, o que acontece conosco quando nós lemos a palavra de Deus? Ela nos conforta. Aleluia! E o que acontece conosco quando nós lemos a palavra de Deus? Ela nos livra do pecado. Salmo de número 118, versículo 9. É o poder da palavra de Deus. É isso aí. É o poder da palavra de Deus. Entendeu? Já estamos chegando no final da mensagem desse estudo bíblico, mas eu quero concluir dizendo aqui para vocês. Olha o que aconteceu depois que Jesus repreendeu o demônio.
Volte os seus olhos para Marcos capítulo 1, versículo 27. E todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Com Jesus não tem meio termo, ele fala uma vez e Satanás tem que se retirar, porque Jesus é autoridade. Glória a Deus. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13, você vai ver que um centurião pede Jesus para ir na casa dele curar o criado. Depois ele lembra que ele não era digno de receber Jesus na sua casa, mas ele lembrou da autoridade que ele era, que ele representava no quartel. Ele era chefe de uma centúria, 100 soldados, por isso que o título dele era centurião. E ele era representante direto do imperador de Roma. Uma fala dele já bastava, um recado dele já bastava para o soldado executar a sua ordem. E ele, reconhecendo o que é autoridade, ele pede a Jesus: por favor, não entre debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra, e o meu criado vai ficar curado. Labaxurebanaia. Glória a Deus. Jesus é o dono da autoridade. Ele não precisa falar muito para o milagre acontecer. Basta ele falar uma vez. Uma vez. A palavra de Deus é poderosa. É muito poderosa. Oh, aleluia. Sinto até a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é poderoso, meus irmãos. O Senhor é grande. Ele é tremendo. Ele é benigno. O centurião recebeu a bênção. Jesus se admirou da fé daquele homem e disse: digo, porém, que nem em Israel, que é o meu povo, que eu fui enviado diretamente para eles, nem dentro do meu povo encontrei alguém com tanta fé assim. Vai, diga para o centurião que o jovem já está curado. Aleluia. Glória a Deus. Se admiraram todos que estavam no culto ali, ao ponto de perguntar entre si: que isto, que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Sabe por que causou esse espanto e essa admiração? Eles estavam cansados de ir aos sábados nas sinagogas e não acontecia nada, porque só quem pregava eram os doutores, os fariseus, os escribas. Deixa eu te dizer algo: diploma não prega. Isso mesmo, formação teológica não prega. O que faz você pregar e acontecer algo é a presença de Jesus na sua vida. O que faz, enquanto eu prego a palavra, acontecer milagres é a presença de Jesus. O que fez aquele demônio sair foi o próprio Senhor Jesus falando: cala-te e sai dele. Aleluia! Jesus tem que ser o centro de todas as atenções na minha e na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai falar da autoridade de Jesus. Isso mesmo. Olha aqui em Marcos capítulo 1, versículo 22. E maravilharam-se de sua doutrina, pois os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava cheio da virtude, cheio da unção. O que faz a diferença em uma pregação é se quem está pregando está cheio de Deus ou está vazio. Que coisa triste é você ir a um culto e a pessoa que está pregando, você percebe que ela não orou para pregar, não tirou momento de estudo da palavra, fala qualquer coisa.
não jejuou. Ela fala, mas as palavras saem desconexas. Sai nada com nada. Mas você observe uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, quando ela fala, mesmo que mansa, você vibra com a presença de Deus. Aleluia. Porque ela está cheia da virtude e da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Então isso causou um impacto naquele culto, naquele dia. Jesus estava cheio da autoridade. E o versículo 27 que nós lemos, causou admiração e espanto em todos que estavam naquele culto. Sabe por quê? Os escribas pregavam para se mostrar, ensinavam para mostrar que sabiam. Os fariseus da mesma forma, mas Jesus é o próprio Deus, estava ali pessoalmente, humildemente, para ensinar a palavra. Por isso aconteceu aquela libertação. Aquele moço ficou liberto. Nunca mais aquele demônio entrou no corpo daquele homem, porque Jesus o expulsou e ordenou para que saísse, e o nome de Jesus foi glorificado. Glória a Deus. Nós lendo aqui em Marcos, capítulo 2, versículo 10, nós encontramos o Senhor Jesus usando a autoridade dele para perdoar pecados. Quem sabe você que está me assistindo está pedindo ao Senhor Jesus para fazer algo em sua vida. A primeira coisa que ele está fazendo nesta hora é perdoando os seus pecados. Olha o que está registrado em Marcos 2, 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem recebeu a cura da paralisia e também recebeu a maior cura, que foi o perdão dos pecados. Jesus curou ele internamente e fisicamente. Jesus tem poder para perdoar pecados. Glória a Deus. Agora, veja outro detalhe aqui em Marcos capítulo 11, versículo de número 28. Nós vamos ver a autoridade de Jesus sendo questionada no templo pelos doutores. Olha só, Marcos capítulo 11, 27 e 28. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, se aproximaram dele e lhe disseram, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Eles ficaram incomodados. Sabe por quê? Quando eles pregavam não acontecia nada. Quando eles falavam não acontecia nada. Oh, rebacalabachuri andalaia. Mas quando Jesus falava, mesmo mansamente, suavemente, os corações derretiam, os olhos se lacrimejavam, porque a virtude de Deus tomava conta do ambiente. Aleluia. Igual está aqui agora, igual está aí com você agora, a virtude do Senhor Jesus. Aleluia. A virtude do Senhor Jesus, ela enche os nossos corações. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Observe Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de número 15, que Jesus também, além dele ser autoridade, ele delega a autoridade. Vamos observar Marcos capítulo 3, versículo 13 até o 15. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. E para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Você vê que Jesus chamou os discípulos, deu-lhes poder e autoridade para curar enfermos, expulsar demônios. Jesus, além dele ser autoridade,
ele delega a autoridade. Eu quero dizer que o culto daquele sábado foi diferente na sinagoga, em primeiro lugar, porque Jesus estava presente. Em segundo, porque a palavra de Deus tinha prioridade. E em terceiro, o povo estava atento ao que Jesus falava. Aí, meu irmão, não teve vez, não teve lugar, não teve espaço para Satanás. Ele manifestou e teve que se retirar na mesma hora, porque onde Jesus está, só tem espaço para ele, porque ele é a autoridade máxima. Jesus fala em Mateus 28, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o dono da autoridade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver aqui, Marcos capítulo 6, versículo 7. Vamos ver um pouco sobre a autoridade de Jesus, delegando ainda para os seus discípulos. Olha só, Marcos capítulo 6, versículo 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Sabe por que Jesus deu autoridade? Porque quem é de Jesus, fala em nome de Jesus. Então, se está falando em nome dele, o que ele fazia e faz, você também pode fazer. Mas tem que receber a autoridade dele. Se ele não der autoridade, não conseguimos nada. Primeiro ele tem que delegar autoridade sobre nós. Depois que ele delega essa autoridade sobre nós, aí sim, o milagre acontece. Onde você coloca a planta dos pés, não tem espaço para mais nada a não ser a presença de Jesus e depois a sua. Onde você chega, o ambiente fica abençoado, todo mal sai, 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 sai. E nesta hora, esse ambiente onde você está aí agora, está cheio da glória de Deus, está cheio da presença de Deus. Não tem mais nenhum mal à sua volta. Não existe mal que fique dentro da sua casa, no seu carro, na sua vida, onde você estiver, no seu trabalho, no trem, no metrô, no avião, na rua, no supermercado, no shopping, nas lojas, onde você estiver me assistindo. Você que é discípulo de Jesus, recebeu a autoridade de Jesus, onde você colocar a planta dos seus pés, a autoridade de Jesus está com você. Aleluia. Vamos conferir mais uma referência falando sobre a autoridade que Jesus delega. Marcos capítulo 13, versículo de número 34. Mas eu vou ler o versículo 32 em diante. A epígrafe diz assim: o preparo para a sua segunda vinda. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre a sua volta, o arrebatamento da igreja. E um dos princípios de autoridade de cada crente, e um dos itens que também faz parte do pacote de autoridade, é a vigilância. Se você observar, o Senhor Jesus aqui usou a figura de um porteiro. O que é um porteiro? É uma autoridade. É como que você fosse sair
mas delegasse ordem a alguém para ficar vigiando a entrada da sua casa. Por exemplo, os hospitais não contratam vigilantes, porteiros. Os condomínios não contratam vigilantes armados, porteiros. Os shoppings não contratam vigilantes nas lojas, porteiros. Por quê? A função do porteiro é só permitir entrar quem está autorizado. Quem é estranho e não está autorizado, não está agendado, não passa do portão para dentro. A figura do porteiro que Jesus está mencionando aqui é que todo salvo que vai ser arrebatado não deixa nada entrar na sua vida, a não ser que tenha algo em contato com o céu. Isso mesmo, é do céu, identifica, você deixa entrar. Mas não é do céu, não tem parte com Deus, você não deixa entrar. Simples assim. O porteiro tem a responsabilidade de deixar entrar e sair quem está em determinado local. O Senhor Jesus está nos dando autoridade para delegarmos na nossa vida tudo o que é bom. E o que é ruim não pode ficar e não pode entrar. Só o que tem pacto com Deus. Só o que o céu assina embaixo. Só o que o céu permite. Falando em céu, Jesus falou para Pilatos certa vez: nenhuma autoridade, Pilatos, você teria se do céu não fosse liberada. Então, tem que vir a autoridade liberada, direta do céu. E para finalizar esta palavra, quando Jesus acaba de libertar aquele homem, grande foi o comentário. Se você observar, o versículo 28 diz: e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia, só porque o culto foi diferente. O culto foi diferente porque Jesus estava naquela sinagoga. Deixa eu fechar a mensagem e te explicar algo. Talvez você pense: ué, mas Jesus não ia àquela sinagoga todo sábado? Existe um detalhe aí que você precisa saber. Na época do Senhor Jesus, existiam quase 500 sinagogas, contando de Jerusalém, Judéia, toda a Judéia, Samaria, e também em vários territórios onde tivesse judeus, existiam sinagogas. Nas Decápolis, aquelas regiões todinha, tinha muitas sinagogas. E em cada sábado, Jesus ia em uma sinagoga diferente. Aquele povo que viu Jesus pregar e ficou um pouco assim que espantado, é porque eles nunca viram um homem pregar com tanta autoridade igual Jesus pregou naquele dia. É porque eles estavam acostumados a ver os escribas e fariseus falarem. Só que também eles estavam cansados de ver nada acontecer. E naquele dia, enquanto Jesus pregou, eles ficaram fascinados, ficaram maravilhados, ao ponto de dizer: que nova doutrina é essa? Que autoridade é essa? Sabe por quê? Os escribas tinham muito conhecimento, mas autoridade, virtude, unção de Deus, nota zero, não tinham. Eram soberbos, vaidosos. E eu finalizo esta mensagem aqui, esse estudo bíblico, dizendo que se Jesus tem primazia na minha vida e na sua vida, não se preocupe, não terá espaço para Satanás. Ele nunca vai ousar querer gritar, falar mais alto do que Jesus, ter mesmo espaço que Jesus tem na nossa vida. Se Jesus estava na sinagoga, não tinha espaço para Satanás. Deixa Jesus ser o centro de tudo na sua vida,
que possamos deixar Jesus ser o centro de tudo nas nossas vidas. Deixa Jesus falar na sua vida espiritual. Deixa Jesus continuar a falar na sua vida física, que Ele abençoe a sua saúde. Na sua espiritual, que Ele renove você pelo poder do Espírito Santo. Na sua física, torna a dizer, que Ele renove a sua saúde. Que Ele também continue a falar na sua vida financeira. Todo espírito de derrota caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de miséria sai agora, no nome de Jesus. Seja abençoado. Eu profetizo bênção, cura na sua vida financeira também. Você que está me assistindo, que está passando por um problema, uma situação financeira triste, às vezes você perde o sono, você chega a chorar sozinho para que ninguém veja. O Senhor opera um milagre na sua vida aí agora, em nome de Jesus. Satanás vai parar de gritar na sua vida financeira. A única voz que vai falar na sua vida financeira e na sua vida em todos os sentidos é a voz de Jesus. E também a voz de Jesus vai continuar ecoando, conduzindo, aconselhando você no seu casamento. Que seja super abençoado por Deus o teu casamento, a vida dos teus filhos, o teu lar, a tua família. Onde Jesus tem voz, tudo se torna perfeito e abençoado. Aquele culto daquela manhã de sábado foi perfeito, porque Jesus falava, Jesus tinha liberdade, Jesus, aleluia, estava usando da sua autoridade. Eu quero ministrar para a sua vida agora a pessoa de Jesus. Receba Jesus, receba a unção do Senhor Jesus, que Ele tenha total liberdade na sua vida, que Ele possa ter total expressividade na sua vida espiritual, financeira, na sua vida física, na sua vida sentimental, na sua empresa, na sua casa. Deixa Jesus ter prioridade em tudo e que a bênção de Deus esteja com você. Amém. Eu quero agradecer a todos que me assistiram até o final desse estudo bíblico. O nosso telefone de WhatsApp para testemunho é 21 97272 4894. Se você está sendo abençoado por Deus através dessas mensagens e estudos bíblicos, não tenha vergonha não, manda um áudio aí pra gente. É bom que a gente fica sabendo do que Deus está fazendo, tá bom? Esta semana recebi a feliz notícia de um casal aqui do Rio de Janeiro que também nos encontrou na internet. Aleluia! E o Senhor está fazendo maravilhas no lar deles. E a minha oração é que Deus venha abençoar a vida do irmão Antônio, a sua esposa, aí em Porto da Pedra, São Gonçalo. Deus abençoe você de todo o Brasil, fora do Brasil, em nome de Jesus. Deus abençoe meu pastor Irinaldo, que sempre tem me apoiado, a missionária Ana, sua esposa, toda a minha igreja onde eu sou, também um dos obreiros, pela misericórdia de Deus. Que Deus em Cristo abençoe também a minha esposa, minha amada esposa, a irmã Aparecida. Tem sido uma coluna para o meu ministério, através das suas orações. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para quanto mais pessoas você puder compartilhar, porque Jesus está voltando e eu estou fazendo missões também pela internet. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. E você que quer aceitar a Jesus como Salvador, aceite agora. Depois procure a igreja evangélica próxima da sua casa e avise ao pastor da igreja
Eu aceitei a Jesus como Salvador enquanto o pastor Márcio Gomes estava ministrando a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.